Olá, eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, estamos ao vivo com vocês, iniciando aqui a live de depressão, sobre os aspectos holísticos, o aspecto holístico da depressão, e vamos falar para vocês de que maneira que a gente enxerga a depressão. Eu sou um médico de medicina holística, trabalho com clínica médica, sou formado há 30 anos, clínica médica, homeopatia, antroposofia, medicina sob a visão antroposófica e também medicina chinesa e acupuntura. E o ano passado terminei uma pós em medicina quântica, que é uma medicina vibracional que utiliza medicamentos também energéticos, vibracionais. Quando a gente fala de energia, hoje é mais fácil falar de energia por conta da física quântica. E apesar que a física quântica já foi estudada e descoberta no começo do século XX, do século passado, não do nosso século agora, né? E a física quântica fala o quê? Tem umas teorias da física quântica que falam que a nossa realidade é uma criação da nossa mente. A mente é super importante. Eu vivo falando aqui da mente, porque o aspecto mental é o aspecto mais importante. Então, quando nós vamos falar de depressão, agora é um período importante, porque nós estamos o mundo todo em quarentena por conta de uma virose que está atingindo o mundo, e isso nos remete a um aspecto de uma interiorização. Por quê? Porque temos que ficar conosco mesmo, né? Estamos no momento de ficarmos com nós mesmos. Então, de que maneira que nós podemos estar trabalhando isso? Eu ainda vou falar um pouquinho mais das medicinas holísticas, que as pessoas estão entrando agora. Já tem algumas pessoas, já tem quase 30 pessoas, estou esperando entrar mais um pouco de gente para começar a falar sobre a depressão. Então, na minha época, quando fui estudar as medicinas energéticas, que eu fui estudar homeopatia, antroposofia, mesmo a medicina chinesa e a acupuntura, nós falávamos de energia, mas falávamos de energia da mesma forma como eles enxergaram a energia na época, como eles enxergavam a energia. O Hahnemann, que descobriu a homeopatia, o Rudolf Steiner da antroposofia, ou a medicina chinesa, que há 50 séculos, há 5.000 anos, fala de energia já. Então, nós falávamos de energia da maneira como eles enxergavam a energia, e não da maneira como nós enxergamos hoje. A física quântica trouxe uma contribuição muito importante sobre a forma de enxergarmos a energia, né? de vermos energia. Por quê? A física quântica, o que fez? A física quântica comprovou que existe realmente energia, e de que maneira que essa energia nos move e nos movimenta. Quando a gente vai falar de qualquer coisa do aspecto holístico, né, de terapia, de terapêuticas, de tratamento, a gente fala de um ponto de vista global, holos, né, quer dizer total, quer dizer global. Então nós vamos falar do ponto de vista alopático, como que se enxerga na medicina alopática tradicional, como se enxerga na medicina homeopática, como se enxerga na medicina antroposófica e como se enxerga na medicina quântica, a medicina vibracional. De que maneira que nós enxergamos a depressão e de que maneira que nós também podemos tratar a depressão desse ponto de vista. Nós estamos vendo aqui já quantas pessoas estão entrando, ainda vou falar mais um pouquinho de como nós vamos fazer.
e daqui a pouco iniciamos a live mesmo, a exposição sobre terapêutica da depressão do ponto de vista holístico, de holos, né? Como que nós tratamos. Se vocês pensarem em depressão, se vocês estão numa estrada, andando com um carro, um veículo, e tem uma depressão, como que é a depressão? Depressão é uma descida, um espaço onde você sai da normalidade e entra num espaço mais baixo, mais inferiorizado do que você está no momento. Quando a gente fala em depressão, do ponto de vista da medicina, existem muitos conceitos da depressão. A medicina alopática, ela é uma medicina que classifica, diferente das medicinas orientais, como a medicina chinesa, a acupuntura, a medicina alopática ela classifica tudo dentro de definições. Então, quando vai se falar de depressão, tem uma definição lá das depressões, né? Então, tem os diversos tipos de depressão. Depressão sazonal, por exemplo, aquela depressão que acontece em algumas épocas do ano. Então, nas estações mais frias, no outono, no inverno, principalmente nos países onde o inverno é muito frio, as pessoas costumam entrar num estado de interiorização, de depressão, né? Isso acontece sazonalmente, então é chamada de depressão sazonal. As mulheres que engravidam no puerpério, no pós-parto, costumam ter a depressão puerperal, a depressão pós-parto. Indivíduos, né, pacientes, pessoas que estão sofrendo de alguma doença consumptiva, como câncer, por exemplo, são pessoas que normalmente estão em depressão por conta do momento que estão passando, né, na vida. Nós agora que estamos vivendo aqui esse momento de quarentena, então é um momento que estamos passando por uma interiorização, né? Então estamos todos interiorizados, um pouco exteriorizados através desses conteúdos, né, da mídia que nós temos hoje em dia. Nós conseguimos nos conectar, etc. E estamos vivendo uma coisa muito diferente do que nós já vivemos. E o que vai vir pós esse momento de interiorização, de pandemia e etc. e tal, vai ser um momento muito diferente. Hoje nós estamos nos cumprimentando sem nos tocar, né? Agora está obrigatório o uso de máscaras para sair na rua, para se movimentar, para andar em qualquer tipo de veículo comercial. Então, estamos vivendo uma época muito diferente, muito difícil. O que acontece quando temos que fazer uma interiorização? Eu falei aqui nas outras lives que eu já fiz de um poema do Gabriel Garcia Marques, que ele fala de um momento que o personagem viveu dentro de um navio por conta da cólera na época, e ele não podia ir à terra e ficou preso dentro do navio. E tinha um menino, e ele estava conversando com o menino, então a história é essa, e ele fala pro menino assim, o menino fala para ele assim, que estava se sentindo muito mal porque tinha perdido muitas coisas, né? Então, ele fala, o que você perdeu, né? Perdi minha liberdade, eu não posso mais ir até a terra, etc. e tal. Então, nós estamos agora, nesse momento de quarentena, sentindo o quê? Que nós perdemos coisas. Se nós ficarmos com esse sentimento de que nós perdemos coisas, a física quântica, que eu estava falando no início, ela fala assim, que nós criamos nossa realidade
de acordo com aquilo que nós temos na nossa mente. Se nós ficarmos no nosso inconsciente, né? O Jung falava muito do inconsciente. Se nós ficarmos no nosso inconsciente, na sensação, no sentimento de perda, nós vamos ficar criando inconscientemente situações de perda na nossa realidade. Então, esse personagem do Gabriel Garcia Marques, ele que estava no navio, que eu estava falando para vocês, ele falava assim, que para vivenciar essa sensação de perda, ele mesmo já se podou de algumas coisas. Então, ele estava no navio, então ele não bebia bebidas alcoólicas, ele não comia uma alimentação muito exuberante, muito gordurosa. Quer dizer, ele se limitou em algumas coisas que foram muito importantes, fazer exercícios diariamente dentro do navio. Ele tinha os locais onde ele fazia, como nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo dentro de um navio e nós não estamos podendo ir para a terra ainda. Então, o que acontece? Nós temos que fazer isso, nós temos que nos disciplinar, né? A ideia agora é disciplina. E nesse momento, né, que estamos falando de depressão, tratamento holístico da depressão, o fato de nos interiorizarmos faz com que nós temos que nos voltar para dentro de nós mesmos. E o que nós vamos encontrar lá dentro de nós mesmos? Se nós encontrarmos um vazio, esse vazio é que vai nos levar a um estado de depressão. Então nós temos que preencher o nosso espaço interno com atividades mentais que sejam atividades que nos agradem. Então a leitura é uma boa atividade, então todo dia fazer uma leitura que seja agradável, de alguma coisa que realmente explique as coisas e que seja uma leitura que faça você crescer interiormente. Isso é muito importante. Então, algumas atividades são muito importantes, né, para você não entrar na depressão. A definição de depressão, agora que nós já temos um número razoável de pessoas, a definição de depressão na medicina tradicional alopática é um estado de tristeza por um período. Estávamos falando que existem definições de tipos de depressão, né? Então, por um período, é um estado de tristeza por um período. Se você ficar nesse estado de tristeza, vai depender da sua mente, de como que sua mente age, como que você consegue lidar com esse estado dentro da sua mente. É lógico que tem casos que são casos específicos, que as pessoas entram em depressão por motivos, né, que são motivos muito importantes. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma perda de um ente querido, uma morte, ou uma pessoa que teve uma perda financeira. Então, tem várias situações que levam as pessoas a um estado de depressão. E esse estado é um estado onde a pessoa vai ter que se autotrabalhar, e nesse período que ela vai se autotrabalhar, ela vai trabalhar a mente para sair desse estado de depressão. Então, ela vai mudar a mente para poder sair desse estado de depressão. A mente é super importante. Volto a falar de novo aqui da mente, né? Teve uma passagem de Jesus, que ele contando que ele curava, que isso era uma coisa interessante, que sempre eu fiquei numa curiosidade muito grande de saber como Jesus curava, todos nós, né? E falam que... E quando Jesus curava, ele falava para a pessoa que ele estava curando, que quem tinha se curado era ela mesma, não era ele, que era a fé dela que a curou, né? E o que o Jesus falava é que ele só retirava o bloqueio mental, o aspecto mental, ele retirava o aspecto mental e aí a pessoa se curava. Ele tinha esse poder de fazer essa... É o que se faz quando você vai para uma psicoterapia, quando você vai trabalhar internamente quais são os bloqueios emocionais que você tem. Na medicina tradicional, nós indicamos algumas coisas na depressão, no tratamento. Então, como tudo na medicina tradicional,
você toma um alguma coisa, né? Você tem uma inflamação, você toma um anti-inflamatório. Você tem uma infecção, você toma um antibiótico. E quando você tem depressão, você toma um antidepressivo. Tudo bem, isso é uma parte. Já falei aqui, uma outra live que nós fizemos, que tem uma parte que a gente trabalha na depressão, que é essa de fazer uma medicação alopática, que é um antidepressivo. O antidepressivo, como que ele vai agir? Ele vai suprir o cérebro de um neurotransmissor lá, que seja a serotonina ou alguma outra coisa, que tem alguns outros neurotransmissores que são responsáveis pelo estado mental. A serotonina é um dos mais importantes. E esses antidepressivos modernos, eles são recaptadores de serotonina. Eles vão aumentar a serotonina que está lá dentro. Quando a pessoa entra num estado depressivo, o estado mental dela é um estado que ela fica gastando muita energia naquele conflito que ela tem. E o gastar energia no conflito, esse gastar energia, consome o neurotransmissor. Então, na medicina tradicional, se chegou a uma conclusão assim, que, bom, então tem depressão porque tem pouco neurotransmissor. Mas não se fala, então, por que esse neurotransmissor diminuiu? Não, só é que está com menos transmissor. Então, você dá um medicamento que vai fazer com que fique mais neurotransmissor circulando, né? Então, tem várias teorias. Então, graças a Deus que existe essa medicação antidepressiva, mas o grande problema é que acaba se usando de uma maneira contínua e sem se trabalhar a causa. É como se você tivesse um prego, um espinho enfiado na mão e você só põe um curativo em cima e toma um analgésico e um antibiótico, mas não tira o espinho, né? Então, por isso que na nossa visão holística, por isso que hoje aqui a visão é tratamento da depressão do ponto de vista holístico. Na nossa visão holística, nós indicamos o quê? Uma psicoterapia, para a pessoa entender qual é o conflito que ela tem e, entendendo o conflito que ela tem, ela trabalhar esse conflito, fazer uma resolução desse conflito, parar de gastar energia e parar de gastar neurotransmissor. E aí sim ela vai conseguir sair da depressão. Mas tem que trabalhar o quê? A mente. Por isso que a psicoterapia é tão importante. Falamos sempre da psicoterapia nesse sentido de fazer essa resolução, né? É um dos tratamentos da medicina tradicional. Então, o tratamento de dar o antidepressivo para aumentar o nível de serotonina é um, a psicoterapia é outro, a gente faz conjuntamente. Por quê? Porque a gente aumenta a serotonina, a pessoa trabalha o conflito, a hora que ela trabalhar o conflito, ela faz a resolução desse conflito, pronto, aí ela já está apta novamente a viver socialmente sem aquele conflito, ela já resolveu aquilo. Agora, tem uma coisa que é interessante. Alguns de vocês lembram das tirinhas de jornal que tinha do Charles Brown, do Snoopy, lembram das tirinhas de jornal? Alguns de vocês lembram dessas tirinhas de jornal, os quadrinhos, história em quadrinhos de jornais, né? E de revistas também. E na história em quadrinho do Snoopy tinha um personagem lá que andava sempre com um cobertorzinho, não sei se você lembra, era de crianças, né? Então tinha o Snoopy, tinha o Charlie Brown, que era uma criança, e tinha um que andava com cobertorzinho. E uma vez ele entrou numa depressão. E tinha uma menininha que estava sempre com eles, que falava, conversava com eles e tal. Era uma coisa muito interessante, porque aí vê como que as crianças resolvem, que é o nosso lado criança, como tem que resolver as coisas, né? E esse personagem que andava com cobertorzinho, uma época lá ele entra numa depressão. Então ele chega e fala para todo mundo, eu estou em depressão. Não falem comigo que eu estou em depressão. E aí a menininha, que eu não lembro o nome dela, ela vai lá para tentar tirar ele da depressão. E ela vai lá e fala, vamos sair daí e tal, né? E ele fala assim, não me distrai, não me enche, que senão eu acabo saindo. Porque no fim ele não queria mais sair de lá.
porque ele tinha entrado num estado que ele estava gostando daquele estado lá, entre aspas, né? Gostando, eu estou falando entre aspas, porque era um jeito que ele estava tendo atenção e uma série de outras coisas. Então, tem esse aspecto também. O quanto que a pessoa quer sair daquele lugar que ela está, né? O quanto que realmente a pessoa, aquilo que eu falei no começo, que o Jesus falava que foi só tirar o aspecto mental da pessoa, que ela se curou. Então, quem se cura é a própria pessoa. Na realidade, nós indicamos psicoterapia, damos antidepressivo, damos medicamentos alopáticos, fazemos medicina, acupuntura, etc. e tal. Mas a pessoa é que tem que se curar. Então, se você adquiriu um modo de atuar frente às agressões da vida, um modo atual, que é um que vem desde a tua infância. Então, às vezes alguma pessoa que na infância era birrenta, vai ficar um adulto birrento também. Por quê? Porque ainda vai ter aquele comportamento lá da infância repetitivo, e esse comportamento pode ser um comportamento depressivo também. Uma pessoa que entrava em contato com as dificuldades e se fechava lá num canto e ficava num canto, pode ser que quando ficar adulta vai ter o mesmo comportamento. Tudo é um aprendizado. Nessa vida aqui nós vamos aprendendo, né, a lidar com os conflitos da realidade, e eles vão nos ensinando. Então, aqueles que aprenderam a lidar com esses comportamentos de uma maneira construtiva e consegue realmente mudar a realidade, então mudar a sua própria realidade e mudar a sua mente, esse consegue lidar com os conflitos que vão aparecendo na vida, né? Tem um poema que eu sempre falei no meu último curso que eu fiz de medicina de pós da medicina quântica, que é um poema que fala assim: se você anda tão triste, chorando feito criança, essa é a primeira estrofe, a triste lembrança de um mau acontecimento, saiba que a solução não é chorar com razão, é trocar o pensamento. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar de quem que é esse, eu não lembro mais o nome do autor desse poema. Trocar de pensamento. A partir do momento que você trocou o pensamento, você troca a emanação que aquele pensamento de tristeza estava trazendo para você. Seja ele um pensamento de tristeza embasado por alguma coisa verdadeira que eu digo que aconteceu na vida, uma perda, alguma coisa assim, etc. e tal, ou seja, um conflito criado, porque tem muitas depressões que são por conflitos criados. A nossa mente cria aquela situação e você fica vivendo a situação da mente. Esse que é o grande problema. E aí, essa situação que você vai estar vivendo, por isso que esse poema fala que tem que trocar o pensamento, porque a hora que você troca o pensamento, você mudou o pensamento, você mudou tudo. Você mudou o conflito, você mudou a emanação do conflito e você muda também a tua depressão. Então, a mente é super importante, né? Tanto que a física quântica, no começo do século passado, ela comprovou que você pode modificar a sua realidade com a sua mente. Então, vocês imaginem como isso é uma coisa impressionante. Se você pode modificar a sua realidade com o pensamento, você pode modificar a sua própria realidade, que é o seu corpo. Você pode modificar uma doença, você pode modificar o que você quiser da sua realidade, modificando a sua mente. Então, essa é a grande capacidade que nós temos de criar um mundo diferente. E se nós aprendemos a fazer isso, o ano passado eu dei uma palestra no Congresso da Physioquantic, o ano retrasado, que falava dos universos holográficos, de como David Bohm, que foi um seguidor do Einstein, né, um contemporâneo do Einstein, como ele discorria sobre isso, e ele falava que os universos eles são
interligados e que nós podemos conectar outros universos com a nossa mente. Nós podemos conectar com as pessoas que já não estão mais nesse universo com a nossa mente. Nós podemos conectar com as pessoas que já se foram através desse universo, da nossa mente. E nós podemos também nos conectar quando nós estivermos em outros universos com as pessoas que estiverem aqui. A mente é super importante por conta disso. A mente é um aparelho super especial. E por isso que nós falamos tanto que tem que se trabalhar a mente, né? E por isso que falei no início que nós indicamos, então, a psicoterapia, tratamos com medicamentos antidepressivos alopáticos e tratamos também com o quê? Nós tratamos também os órgãos energéticos. Então, quando a gente falava de energia, que eu estava falando no começo do século XX, a gente falava de energia de uma maneira abstrata, filosófica, né? E agora não, agora nós falamos com embasamento, que nós temos um embasamento da física quântica, um embasamento científico de que a energia existe. Então, por exemplo, a medicina chinesa fala o quê? Que os nossos órgãos internos são nutridos por energia, nós temos um corpo energético. Isso a medicina chinesa fala, nós tratamos com a acupuntura o quê? Energia dos órgãos. Então, cada órgão está relacionado com alguma coisa. O fígado é super importante, o fígado energético, do ponto de vista... Ele é o aplanador das emoções. Se você está com o fígado energético bom e você recebe uma agressão do meio muito importante, uma agressão, né, daquelas que alguém falou alguma coisa e tal... Se você tem um fígado energético bom, você modula aquilo e dá uma respostinha assim, tranquila e razoável. Se o teu fígado está muito alterado, pode vir uma agressão, né? A gente tem visto isso em alguns governantes que respondem de uma maneira, precisariam tratar esse fígado energético. Aí a gente tem como tratar isso, né? Porque a gente sabe disso, porque a gente trabalhou isso. Então, o fígado energético é super importante no ponto de vista do estado mental. Então, a depressão ela pode estar relacionada com o fígado energético. Então, nós tratamos também o fígado energético. Na medicina chinesa, o fígado energético é muito tratado na depressão, na antroposofia, na medicina, sob o ponto de vista da antroposofia. Na medicina chinesa, nós tratamos os pulmões que estão relacionados também com a tristeza, com a depressão, né? Se a pessoa tiver com o pulmão enfraquecido, por isso que os velhinhos, que nem agora, né, nesse momento aqui de virose, coronavírus e tal, então... Os velhinhos com mais de 90 anos, eles estão mais deprimidos. E a depressão faz o quê? Desenergiza o pulmão. Então, eles estão o quê? Mais susceptíveis. Então, precisariam estar sendo energizados. Tem algumas coisas que energizam o pulmão. Os alimentos picantes, os chás picantes, chá de hortelã, chá de gengibre, chá picante energiza o pulmão, né? Os ácidos energizam o fígado, são para energizar o fígado. Cada sabor tem uma característica de energizar um órgão, né? O salgado energiza os rins energéticos, que estão relacionados também com os medos e tal. No fundo, nós precisamos estar todo energizados. O que acontece é que, como somos susceptíveis às energias da natureza também, nós estamos... vulneráveis às energias da natureza, nós temos que nos proteger das energias da natureza. Nós temos que ficar protegidos das energias da natureza. Se nós não estivermos protegidos, que nem agora nesse momento aqui, tem uma virose. Hoje estou de blusa porque está friozinho aqui em São Paulo, né? Nós estamos com uma frente fria aqui. Então, tem alguns lugares que vocês estão assistindo aí que vocês devem estar achando estranho estar de blusa de lã. Mas aqui está friozinho, então temos que nos proteger. Para você se proteger, eu já falei outro dia, aqui nós temos um ponto na região cervical, essa vértebra mais alta aqui do pescoço, que o frio pode entrar por aí.
Não só o frio da natureza, o frio de um vento frio, mas o frio de um ar-condicionado pode entrar por aí. Isso pode desenergizar os pulmões, pode congestionar a face e pode predispor a uma virose. Você pode ficar enfraquecido imunologicamente e ficar mais predisposto a uma virose. Então, do ponto de vista das medicinas energéticas, para você não pegar essa virose aqui agora, você tem que estar bem alimentado, você tem que estar com a mente boa, a mente clara e a mente tranquila, você tem que ter o sono bom, né? E o bem alimentado que a gente fala é bem alimentado de alimentos saudáveis, né? E tem que estar protegido também das energias da natureza. Se você estiver protegido das energias da natureza, você está protegido Você está protegido, então... Depois eu adiciono aqui. Você está protegido, então, de qualquer tipo de energia que possa te desequilibrar, desestruturar. Essa é a visão holística, né? Então, vocês vejam que, fazendo aqui um breve resumo desde o início aqui, para quem entrou um pouco mais tarde, né? Para você tratar a depressão do ponto de vista holístico, você tem que tratar alopaticamente, tem que tratar psicoterapicamente a mente, você tem que tratar energeticamente, que essas são as medicinas dita holísticas, que é a medicina chinesa e a acupuntura, homeopatia e antroposofia. Se você tratar esses aspectos, pronto, a pessoa realmente vai estar com uma proteção contra os aspectos energéticos e os aspectos emocionais também. Então, isso é super importante, não só para os adultos, mas para as crianças também. As crianças têm que estar protegidas, né? Por isso que nós, como pais, a gente sempre fez isso com os filhos. Meus filhos, minha filha, a Lê, que está assistindo lá na França, beijo, Lê. A gente esquentava a fraldinha na hora de trocar, esquentava a região cervical na época do frio para não ter gripes, resfriados, todas essas coisas e tal, né? Então é assim que a gente vai cuidando, a gente vai ensinando as crianças e protegendo as crianças também. O frio cervical é muito importante também na criança. Por quê? Porque a criança é um mini adulto, então aquilo que nos afeta, né? Aquilo que nos afeta imunologicamente afeta as crianças também, ou climaticamente afeta as crianças também. A parte da espiritualidade é super importante, Ale. A Ale está perguntando aqui. Por quê? Porque se você tiver uma crença, aquele que não tem uma crença dificilmente consegue levar essa vida aqui de uma maneira razoável, porque a vida aqui é muito complexa, esse mundo aqui, né? Mundo de terceira dimensão não é um mundo ideal para se viver. Depois, quando a gente sai daqui, a gente vai para umas dimensões um pouco mais elevadas, né? Esperemos, né? Se a gente tiver evoluído espiritualmente. Por isso que trabalhar o espiritual é super importante. Então, tem que ter o quê? Fé, né? Fé de que o mundo espiritual existe, de que essa nossa passagem por aqui é uma passagem momentânea, que nós estamos passando realmente por aqui, tendo algum aprendizado, e esse corpo de terceira dimensão nos dá esse aprendizado também, e nós temos que aprender também com a espiritualidade. Tem uma coisa que é super importante, que é assim, aquilo que eu estava falando da criação, das nossas realidades com a nossa mente. Se nós entendermos e nos conectarmos
aos nossos mentores espirituais, dá para se conectar com Jesus, né? Para quem acredita em Jesus, para quem é cristão, né? Dá para se conectar com Buda, né? Para quem é budista, para quem... É possível se conectar com os mestres espirituais. Com a mente, você se conecta com o mestre espiritual e você pede a proteção que você precisa, e você pede a evolução que você precisa, né? Qualquer coisa que você precisar, você pode pedir para os seres espirituais, que os seres espirituais vão prover você daquilo que você estiver necessitando. Então, por isso que o contato com o mundo espiritual é muito importante, né? Porque quando a gente está com a mente no mundo espiritual, tudo fica mais fácil, tudo fica diferente, né? A gente não está só preocupado com o coronavírus, com esse planeta, com as coisas daqui. A gente está numa conexão diferente, numa conexão maior, com uma energia, né? Uma energia diferenciada. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estar conectado com a nossa crença espiritual, pedindo proteção o tempo inteiro. Você pode pedir proteção para os seus mentores, para Jesus, como eu falei, para quem você achar que deve pedir, né? E aquilo que você consegue emanar, né, com a tua espiritualidade, com as tuas emoções. Então, por exemplo, a frequência do amor, a Lê está me perguntando aqui, né? Isso é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é estarmos nessa frequência, na frequência do amor, né? Isso foi o que todos os grandes mestres propuseram para a gente aqui na Terra, né? Então, Jesus propôs isso, Buda propôs isso. Temos que ficar na energia do amor, né? Para isso, temos que estar com a mente equilibrada e controlada, lidando com os aspectos dessa nossa realidade que nós vivemos aqui de terceira dimensão, e com essa nossa realidade aqui, conseguindo vivenciar essa nossa realidade de uma maneira diferente, então aí nós conseguimos emanar essa frequência, essa energia do amor, e nós conseguimos estar no amor. Se nós estivermos no amor, estivermos emanando isso, é o que a humanidade precisa para dar um salto quântico. Quem sabe isso que está acontecendo agora, não sei qual que vai ser o resultado de tudo isso, nós vamos ver daqui a pouco. Qual vai ser o resultado dessa pandemia, o que nós conseguimos enxergar, o que nós conseguimos manifestar e de que maneira que nós estamos mudando em relação às outras pessoas, a convivência com as outras pessoas. Então, eu acho que vai ter um ganho, né? Vai ter um benefício muito grande. O mundo está mudando, né? O mundo está modificado, o mundo inteiro vai mudar. Depois de tudo isso, nós vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco eu vou encerrar, daqui uns 7 minutos mais ou menos, e aí vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem aqui. Tudo bom, Vivi? A Márcia está aqui, sim, mandou um beijo para você. Então, é assim, na realidade, se vocês estão com sensação de que perderam alguma coisa, que estão perdendo alguma coisa, não fiquem nessa sensação, porque se ficarem nessa sensação, vocês vão ter perdas. Então, imaginem assim, que depois de tudo isso que aconteceu, que está acontecendo, que nós estamos ganhando muita coisa. Nós estamos ganhando convivência, nós estamos ganhando uma interiorização de coisas boas, nós estamos ganhando muitas coisas. Então, imagine que vocês estão ganhando muitas coisas, ganhando, não perdendo. Vocês ganharam tempo, vocês estão tendo tempo aqui de assistir isso, de ver tudo isso, de ver todas as lives, etc. e tal. Então, nós estamos ganhando muita coisa, né? Nós ganhamos muita coisa. Então, vocês comecem a imaginar que vocês vão ganhar muitas coisas daqui para frente. E que esse ganhar muitas coisas... Opa, mudei aqui alguma coisa.
fui apertar aqui e mudei. Desculpe. Não é para aceitar a solicitação. Eu mudei aqui o... Espera só que eu estou voltando, tá? Como que eu volto a imagem aqui? Que foi para frente. Como que eu faço para voltar para mim aqui agora? Ah, é aqui. Não. Bom, pessoal, desculpem. Não. Eu me atrapalhei um pouco aqui, apertei algo errado aqui, mas acho que vocês estão me vendo ainda estou aqui ao vivo aqui. Deixa eu só voltar para cá agora. Pronto, já voltei. Então, dessa maneira que nós tratamos holisticamente a depressão, vocês compreenderam, né? Aquilo que vocês tiverem de dúvida, vocês podem mandar para mim no debemcomavida.com.br, debemcomavida, não, é .com só, debemcomavida.com é o meu site, vocês podem entrar no meu site, debemcomavida.com, ou podem fazer as perguntas por aqui. Eu agradeço muito a disposição de vocês todos que vieram aqui, que assistiram a nossa live. Mandem sugestões daquilo que vocês querem que a gente fale daqui para frente, tá bom? E a próxima semana, então, nós faremos uma nova live na quinta-feira, nesse horário mais ou menos às 16 horas, se vocês quiserem um horário diferente e tal. Mandem as informações para a gente. Muita gratidão por vocês estarem aqui com a gente. E tenham uma boa quarentena. Façam isso. Imaginem quanto que vocês estão ganhando com tudo isso. Pensem em tudo que vocês estão ganhando, para aquilo que vocês imaginarem que vocês estão ganhando chegarem até vocês. Não pensem em perda nenhuma, vocês só ganharam, nós só ganhamos tempo, ganhamos convivência, estamos ganhando essa convivência maravilhosa entre a gente também, tá bom? Então, muita paz e muito amor para todos vocês, que vocês fiquem muito bem e saúde plena. Eu sou a saúde plena e a vitalidade plena nesse momento aqui, que nós precisamos muito disso, tá bom? E um beijo no coração de vocês e até a próxima live. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Adorei. Até mais. Tchau, tchau. Beijos. Encerrar agora, depois você sabe como salva?